Olá, garimpeiros e garimpeiras, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de deixar uma recomendação aos colegas que subscrevessem, deixassem um like. Só dessa maneira ajudarão o canal a crescer e o YouTube perceberá que vocês estão interessados em conteúdos do gênero e partilhará para maior número de pessoas possível. Sem mais enrolação, vamos para o tema de hoje. Hoje trouxemos um capítulo da física, que é mecânica, o capítulo 1. Posteriormente vamos estudar os outros capítulos. E como subtema, trouxemos o subtema 1.1, que iremos falar sobre cinemática. Mas antes de partirmos para o estudo da cinemática, devemos perceber então o que é mecânica. Mecânica é uma parte fundamental da física que estuda o movimento dos corpos e ela está subdividida em... Vamos ver essas subdivisões. Mas antes queria explicar essa definição. Mecânica é uma parte fundamental da física que estuda o movimento dos corpos. A mecânica simplesmente irá se importar a fazer o estudo do corpo, até porque em algumas literaturas mecânica tem o significado de movimento. Então, as subdivisões da mecânica são cinemática, dinâmica e estática. Então, cada dessas subdivisões vai fazer o estudo específico de uma parte da física. Como o nosso tema de hoje iremos falar sobre cinemática, então começarei explicando o que é cinemática. A cinemática, como parte da mecânica, estuda o movimento dos corpos sem observar as causas do movimento. Então, o que é isso? Desculpa. Então, o que é isso, colegas? A cinemática dentro da mecânica se ocupará simplesmente em estudar o movimento dos corpos sem observar as causas. Causas essas que são fatores externos ou fatores internos, que podem ser forças aplicadas a um corpo, que vai provocar uma certa deformação ao corpo e fazer com que ele mude de posição em relação a um ponto do espaço. Em cinemática, diz-se que um corpo está em movimento quando a sua posição medida com relação ao segundo corpo varia com o tempo. Então, ao estudar o movimento, deve-se estabelecer um sistema de referência, seja referencial, em relação ao qual se analisa o movimento. Então, o observador ou a pessoa que vai estudar um movimento na cinemática, ele deve definir um referencial. Esses referenciais podem ser de dois tipos, que são o imóvel, os imóveis que podem ser asfalto, e uma série de objetos inerciais. Agora, existe um outro tipo de referencial, que é o referencial móvel. O referencial móvel tem se dado como sendo da seguinte maneira. Imaginemos que eu me encontro numa paragem de autocarro. E a 5 metros de mim eu vejo um autocarro a vir. Eu estou parado na paragem, à espera do autocarro. Só que ao observar o movimento do autocarro, também percebo que dentro do autocarro existe um indivíduo que move-se em direção à porta, né? Que nesse caso, logo, eu como observador que estou a observar o movimento, né? Eu estudar o movimento nesse caso, a observar o movimento, eu vou ver que o autocarro move-se em relação a mim, né? Move-se em relação a mim e também o observador move-se em relação na plataforma do autocarro, ou podemos dizer em relação à cadeira. Ele sai da cadeira e vai à porta. Quer dizer que a sua posição vai mudando em função do tempo. Então, vamos avançar. O outro conceito fundamental também é o conceito de trajetória. Então, o que é uma trajetória? A trajetória é a linha reta traçada pelo corpo no decorrer do seu movimento, ou seja, o conjunto de todos os pontos sobre os quais passa o móvel no decorrer do seu movimento. O que isso quer dizer?
para nós percebermos melhor isso, vamos colocar uma figura aqui. Temos essa figura, imaginemos que temos esse corpo aqui, esse corpo que moveu-se ao longo do nosso quadro da seguinte maneira e chegou até aqui, até o ponto B. Então, essa linha pelo qual foi imprimido, onde o corpo passou, vamos chamá-la de trajetória. Essa linha é chamada de trajetória. E a trajetória, por além de ser uma linha curva, a trajetória pode ser de diferentes maneiras. Ele pode estabelecer uma trajetória de uma cardioide, o corpo pode estabelecer uma trajetória de uma reta e por ali adiante. Então, o que é um deslocamento? O deslocamento é a linha reta traçada desde o ponto de coordenada inicial ao ponto de coordenada final, durante o tempo que se observa o movimento. O que isso quer dizer? Diferente da trajetória, o deslocamento vai ser uma linha reta que vai ser traçada do ponto inicial a um ponto final. O que é isso? Vamos ver também uma figura particular. Temos aqui a nossa figura. Imaginemos que esse é um corpo aqui. Esse pequeno ponto é um corpo. Ele foi deslocando-se ao longo do nosso quadro na forma dessa sinusoide, né? Dessa sinusoide, podemos dizer, em forma dessa sinusoide. Mas, ao estudarmos a distância ou deslocamento que o corpo percorreu, vamos ligar simplesmente do ponto A, onde ele partiu, até o ponto B, onde ele terminou. Logo, a reta que vai ligar esses dois pontos, iremos chamá-la de deslocamento. É dado como sendo a variação da posição final menos a posição inicial. Então, avançando, temos o movimento retilíneo, que é o movimento em que a trajetória que o corpo realiza é uma reta. Então, esses são os casos particulares ou os tipos de movimento que se observam em cinemática, que são os movimentos retilíneos. E também existem outros tipos de movimentos, são movimentos circulares. Mas no nosso tema de hoje iremos falar simplesmente do movimento retilíneos, os movimentos retilíneos. Então, vamos imaginar da seguinte maneira: temos essa reta, né? Conforme está aqui aparecendo no nosso slide, temos essa reta que temos um ponto origem aqui, temos esse ponto origem, temos o ponto origem aqui e o corpo deslocou-se ao longo dessa reta, ocupando sucessivas posições ao longo da reta e chegou até um ponto B. Então, essa distância entre o ponto A e o ponto B vamos chamá-la de deslocamento. Vamos chamá-la de deslocamento, como sendo a variação da posição inicial para a posição final. E no meio disso tudo, também podemos definir a velocidade média com que o corpo vai estabelecer, porque o corpo vai mudando de posição em função do tempo. Não é isso? Vai mudar a posição em função do tempo. Logo, a velocidade média desse percurso que o corpo vai fazer, vai ser equivalente a velocidade média vai ser igual à variação do deslocamento em função do tempo. E por sua vez, também podemos determinar a velocidade instantânea do corpo, no caso que se quisermos determinar aqui no ponto A, em que essa variação não vai ser muito significativa. Podemos dizer que é uma variação muito próxima a zero. Então, logo se escreve como sendo a velocidade instantânea, como sendo o limite, não é? Quando ΔT tende a zero da velocidade média é igual à variação do tempo, é igual à derivada do deslocamento em função do tempo. Logo, essa é a nossa equação para determinarmos a velocidade no instante A ou talvez no instante B. Então, as coordenadas do móvel no movimento retilíneo. Então, para determinarmos a coordenada do móvel ou dos deslocamentos, ou a equação do deslocamento no movimento retilíneo, vamos utilizar aqui a equação da velocidade instantânea. Porque queremos, a partir da coordenada do móvel, conseguimos determinar a posição do corpo em qualquer instante do seu movimento. Vamos analisar da seguinte maneira. Analisemos da seguinte maneira: um corpo, né, tendo uma velocidade no instante t
equivalente a V como sendo a derivada de d dx sobre d dt é igual, né? Podemos transferir isso, queremos isolar aqui d dx, vamos isolar d dx, né? Igual a V vezes d dt. Então, considerando que aqui a variação no intervalo x inicial a x final, vamos integrar, vamos fazer a soma dessa reta ao longo dessa reta, né? A soma de todos os pontos ao longo dessa reta, como sendo a soma do integral. O integral significa a soma, o comprimento de todas as somas de cada ponto que o corpo vai percorrer. Logo, teríamos que, como sendo x inicial para x final de d dx igual a integral. Como o ponto saiu do intervalo A a um intervalo B, então vamos chamar como t inicial até final de V vezes d dt. Então, prosseguindo, vamos integrar isso. Há uma regra em matemática que diz que a integral de d dx é equivalente, ou podemos dizer da constante, é equivalente a x mais c. Essas são as regras da integrais, ou podemos dizer de integrais por tabela. Então, aplicando integrais por tabela aqui, obtemos a seguinte expressão, vai ser x, né, nesse caso modular, no intervalo de x inicial a x final, né, igual a velocidade vezes o tempo, ou vezes o tempo. Vamos deixar o tempo como sendo uma função de soma, né? Porque podemos fazer repartição de cada instante. Eu normalmente deixo a fórmula da seguinte maneira: d vezes d dt. Então, a partir daqui podemos dizer que o deslocamento, não é, que como sendo a variação da posição inicial à posição final, é igual à soma, né? A soma de todos os percursos, não é, de todos os sucessivos pontos em que o corpo passa no decorrer do seu movimento. No decorrer do seu movimento. Então, essa é a fórmula que utiliza-se no movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme. Então, vamos ver também um outro conceito, que é o conceito de aceleração média. A aceleração média, como estamos a ver aqui no quadro, é dado como sendo a variação da velocidade no intervalo de tempo. O outro conceito é da aceleração instantânea. A aceleração instantânea, como vimos na velocidade, é para determinarmos a aceleração do corpo num dado instante. Como vimos naquele exemplo anterior, quando o corpo está num ponto A. Então, nós podemos determinar a sua aceleração a partir desta fórmula que temos aqui, como sendo a derivada num dado intervalo de tempo muito pequeno. Então, características deste movimento. As características são: no movimento retilíneo uniforme, o espaço percorrido ou a trajetória, como sendo reta, é definida a partir desta fórmula. E a sua velocidade, não é, é constante. E a aceleração, nesse caso do movimento, é nula. A outra característica é a característica do movimento retilíneo uniforme acelerado. O movimento retilíneo uniforme acelerado, tanto como o movimento retilíneo uniforme retardado, não é? No acelerado, a velocidade final é maior que a velocidade inicial. A sua aceleração é constante e o espaço percorrido é definido como sendo desta maneira. Agora, tem uma outra coisa que eu queria mencionar aqui, é que a aceleração, o vetor aceleração e o vetor velocidade serão paralelos de mesmo sentido. Terão a mesma direção e mesmo sentido. No caso contrário, é o caso do movimento retardado, do MRUR, em que a velocidade final
é menor que a velocidade inicial e a sua aceleração também é constante, né? A sua aceleração é constante e a aceleração e o vetor velocidade têm sentidos diferentes. Então, esses são os casos ou as características notáveis desses movimentos, do MRU e do MRUA. Então, também por além disso, nós podemos determinar as velocidades do corpo num dado instante. A partir de que? Imaginemos que, conforme tínhamos anteriormente, que a aceleração era igual, né, à derivada da velocidade em função do tempo. Então, aplicando essa fórmula aqui, nós podemos isolar o dDv como sendo a aceleração vezes ddt. Então, aplicando aqui a soma, né, nos sucessivos pontos em que o corpo passa, teremos que a velocidade sai de um ponto inicial, V inicial, para um ponto V final, dd dv, é equivalente a aceleração, né, no ponto t inicial até o ponto t final, dd dt. Então, logo, aqui a variação vai ser a velocidade, vai ser equivalente a V inicial, a V final, igual a soma da aceleração ddt no intervalo que vai de t final até inicial, né? Até inicial. Então, logo, aqui também isso podemos aplicar a integração. Logo, ficamos que V inicial, V final menos V inicial é equivalente a integral dt da aceleração vezes ddt. Então, essa também é uma forma que normalmente tenho terminado aqui. Mas, habitualmente tem sido escrito como sendo V equivalente a V inicial mais a aceleração vezes o tempo, não é? Se considerarmos que o corpo partiu do repouso, não é? Então, não do repouso, não é? De um tempo inicial, T0, mas com uma certa velocidade. Então, a equação seria isso. Agora, vamos falar da equação do deslocamento quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme variado. Então, como no movimento retilíneo uniforme variado temos aceleração e anteriormente vimos que a posição do corpo era igual à posição inicial mais o integral, não é, do tempo inicial ao tempo final, dv, não é, ddt. Vamos aplicar então a regra de integração, não é? Vamos aplicar a regra de integração. Como sendo, sabemos que a nossa velocidade inicial é equivalente a isso. Ou podemos dizer, no nosso intervalo de tempo aqui, vamos considerar que o nosso intervalo de tempo foi o mesmo t inicial a um t final, mais a aceleração t final menos um t inicial. Logo, substituindo aqui na nossa equação, teríamos que x seria igual a x inicial mais um integral de um tempo inicial para um tempo final, não é? Para um tempo final, como sendo, não é? Como sendo, aplicando essa forma, como sendo aqui a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo vezes ddt. Então, aplicando aqui a fórmula, não é? Aplicando a fórmula, teríamos que x seria igual a x inicial, mais, separando os integrais, não é? Teríamos que integral dt t0 a v ddt, v inicial, né? ddt, mais
t inicial, t, e aceleração vezes o t ddt. Então, aqui vamos aplicar simplesmente regras da integração, que seria integral dessa expressão aí seria equivalente a v inicial t no intervalo que vai de t inicial até final, mais o integral dessa expressão que temos aqui, a regra da integração diz assim: se eu tenho uma expressão assim, nx igual a equivalente a isso, isso é equivalente a n expoente x mais 1 sobre n mais 1. Como a minha função está a ser derivada em função de t, veja que aqui o t tem expoente 1. 1 mais 1 é equivalente a 2, logo também teremos embaixo. Então ficaria aqui 1 meio sobre 2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado no intervalo de t inicial até final. Considerando que t inicial é igual a 0, obtemos que a equação do deslocamento ou das coordenadas seria igual a mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, essas são as fórmulas que utiliza-se para determinar a posição ou a coordenada do ponto para o movimento retilíneo acelerado. Avançando, temos a terceira demonstração, que provavelmente será a última, que é a demonstração da equação da Torricelli. Então, o que é a equação da Torricelli? Vamos imaginar que temos aqui essa expressão que foi nos anterior dada como sendo a aceleração igual a derivada da velocidade em função do tempo. Eu quero isolar aqui o termo ddv igual a aceleração vezes ddt. E também vimos que a velocidade era igual a ddx sobre ddt. Essa equação que nós estamos a buscar é para determinarmos as velocidades não em função do tempo, mas sim em função do deslocamento. Logo, temos que quero isolar ddt seria equivalente a dx sobre v. Então, aplicando aqui o ddv, substituindo esse ddv em aqui no ddt, logo obtemos a seguinte expressão. Obtendo que a aceleração, ddv é igual a... Vamos fazer assim. Vamos escrever aqui duas estrelas. Vamos fazer isso em uma estrela. 2 estrelas, em uma estrela, em uma estrela, obtemos como sendo a aceleração vezes ddx sobre v. Então, aplicando aqui a isolação dos integrais, dos diferenciais, nesse caso aqui está em função de v, tudo que tiver em função de v, tudo que for função de v passa para esse lado, tudo que for função de x passa nesse lado. Então temos que v vezes ddv seria igual a aceleração vezes ddx. Integrando também isso num intervalo, que vai de v inicial a v final, obtemos que v vezes ddv igual a integração da aceleração ddx, que vai do intervalo de x inicial a x final. Então, integrando essas expressões aí, vamos ter que 1 meio de v
quadrado no intervalo que vai de V inicial a V final seria igual a aceleração vezes x. Logo, o que é que temos? Temos assim, x no intervalo, né? Temos que também colocar aqui o intervalo x inicial a x final. Então, logo, o que é que temos? Temos que V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado sobre 2 seria igual a vezes x. Logo, podemos dizer que o deslocamento, né? A vezes x, também devemos escrever aqui a variação. O deslocamento, né, é igual, né, a variação, o deslocamento nesse caso, seria igual a velocidade final menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. Então, essa é a nossa fórmula da Torricelli. Então, para hoje, o nosso estudo termina por aqui. Veremos casos específicos. Então, para hoje é tudo. Espero que os colegas tenham um bom fim de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais.